Agora a gente vai falar a respeito de uma outra bebida, né, em que a fonte do açúcar é um cereal, que no caso aí é o saquê, que vai ser produzido a partir do arroz. Então a gente tem algumas características, né, em relação ao saquê, diferenciadas das demais, e ele, de fato, é muito importante culturalmente falando, principalmente na cultura japonesa, né, e é uma das bebidas mais consumidas por eles. E, além de tudo, ela pode ser utilizada de várias formas, né? Quente, gelada ou batida com frutas, que são as famosas caipirinhas saqueritas. E os principais ingredientes, então, quais vão ser em relação à fabricação do saquê? Vai ser o arroz, a água e o koji de arroz. Na verdade, esse koji de arroz vai ser as bactérias, os micro-organismos, desculpem, os micro-organismos chamados, né, dos koji e das leveduras. O teor alcoólico, ele não é um teor alcoólico muito alto, ele é como um vinho, digamos assim, ele vai ser um processo de fabricação como o vinho, e mais diferente, né, ele vai ser mais relacionado à fermentação da cerveja. Por quê? Porque o amido, no caso que é o amido presente no arroz, que é a fonte de reserva, lembrando que é um polissacarídeo. Então, o amido ele vai ser uma molécula muito grande de carboidrato, enorme, né, que serve como reserva vegetal, e ele vai ser convertido em pequenas moléculas, que essas moléculas, no caso, seriam os sacarídeos ou a sacarose, são menores, e essa sacarose vai ser convertida em álcool. Para a fabricação do saquê, então, ele é macerado, né? Esse arroz ele vai ser macerado. A primeira etapa, então, ele vai ser polido, retirado as gorduras, as proteínas contidas nas camadas mais externas, que poderão, de fato, interferir no processo fermentativo. Ele vai ser cozido no vapor, né? E aí, o que que vai ser? Vai ser o arroz cozido, vai ser unido a um fungo, que é o aspergillus. E essa etapa, né, que vai ser a molécula do amido, nessa etapa vai passar por um processo de hidrólise. Então, é a partir daí que ela vai ser quebrada em moléculas de sacarose. Daí, após esse processo, vai ser adicionada a levedura, né, para o início de fermentação. E depois, com tudo isso, essa junção desses processos todos, ele vai passar por um processo de fermentação por 30 dias. E essa fermentação de 30 dias vai dar origem ao saquê. E por fim, ele é feito uma filtragem e uma pasteurização, que seria elevação de uma temperatura baixa dessa temperatura para eliminar os micro-organismos que podem ser benéficos. E aí o grupo trouxe algumas maléficos, desculpa. E os grupos trouxeram algumas curiosidades, né? Que vai variar o sabor da bebida com a temperatura. Então, quando você aquece e utiliza o saquê para beber, ele vai ter um sabor mais adocicado. Em baixas temperaturas, ele vai ser mais licoroso. E se aquecido em banho-maria, ele vai passar 75% do álcool vai começar a evaporar e perde as características originais. Então, muitas vezes, também o saquê pode ser utilizado para fazer algum cozimento. Fica interessante na comida. Então, o grupo, como tem muitos alunos, aí está na tela para vocês verem, é um grupo grande, só para vocês assimilarem já os conceitos adquiridos até então, o saquê é uma bebida fermentada a partir do arroz. E esse fermentação dele é um pouco mais curto o período em que ele passa para entrar em contato com o consumidor, né? Diferente do que a gente estava vendo em relação à destilação. A destilação, ela dá origem ao álcool de graduação alcoólica, porém ela precisa ficar um tempo armazenada. Mas são processos. Todos eles são oriundos do quê? Todos eles vão ser oriundos do açúcar presente, seja num cereal ou numa fruta.